Oi gente, tudo bem? Hoje nós temos um tutorial de olhos com essa técnica incrível Fox Eye. Olha que lindo! Ela realça, levanta o olhar, esse efeito aqui mais puxado e aqui mais pra dentro esse puxadinho, dá um realce no olhar e olha a diferença como levanta o olhar dela. Olha como realça. E hoje vocês vão aprender de um jeito bem fácil e simples. Vou começar preenchendo a sobrancelha dela. Sempre penteio tudo pra cima. E eu vou preencher sutilmente porque eu quero que fique um efeito bem natural. Vou pegar o diluidor da Mislab e colocar 2 gotinhas na sombra para facilitar a aplicação. Pode preencher sem rumo. É para preencher mesmo a sobrancelha, não é para delimitar ela. Não quero que fique marcado. Só para ficar preenchido mesmo. Olha, preenchi. Agora eu vou delimitar a sobrancelha com esse corretivo aqui da Miss Rose, na cor Ivory 6. Esse pincel língua de gato eu vou utilizar para fazer o recorte M106. Sempre aplico o produto antes do recorte, para não ter perigo de pegar muito produto. E eu já vou trazendo a base de sombras para a pálpebra. Vou ensinar um truquezinho para quem é loira, ruiva, às vezes pinta a sobrancelha e fica mais escuro. Ou até se você gosta de um efeito mais natural. Você vai pegar a escovinha, preencher a sobrancelha, um pouco de base, ó, um tomzinho, o tom da pele dela não pode ser muito escura a base, nem muito esbranquiçada, tem que ser amarelada, tá bom? Então eu vou pegar a base que eu tô usando, é a da Miss Rose também, na cor bege 1. Eu vou pentear a sobrancelha dela com base. Olha a diferença da cor, como já clareou, e fica um aspecto bem natural para quem é loira ou ruiva, tá? Não, se você tem um cabelo escuro, não faz isso. Vou pegar minha esponjinha e vou dar acabamento aqui na pálpebra. Um pouquinho de pó translúcido, esse aqui da Fale Beauty, para selar toda a pálpebra. Como eu não vou usar muita sombra, a pálpebra tem que estar selada porque tudo que é em creme eu tenho que selar com pó. Então eu pego um pincel fofinho mesmo, só um pouquinho de pó e venho selando tudo aqui. Nós vamos utilizar para fazer a base da sombra, a base da técnica, batom, tá bom? Eu utilizo muito batom, inclusive essa maquiagem, o contorno eu fiz com batom. As olheiras que eu preenchi antes de passar a base, eu fiz com batom, eu fiz um corretivo coral com batom e base. Vou utilizar esse aqui da Ruby Rose na cor 267. Vou pôr um pouquinho na minha plaquinha e com um pincel chanfrado, mesmo que eu utilizei da sobrancelha. Vou puxar como se fosse um delineado, na verdade é um delineado, mas não é como se fosse. Vou puxar do meio do olho, da pálpebra inferior para trás. Pode puxar, gente, bem pra fora, tá? Até o final da sobrancelha, que é pra dar esse efeito do Fox, que é bem puxadão. Ó, vou preencher aqui pra dentro. Primeiramente eu vou só demarcar, delimitar. Agora eu vou esfumar toda essa parte. Com o pincel da Ruby Rose E36, que é um pincel bem fininho de esfumar, eu vou esfumar tudo isso aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de batom na plaquinha, sempre trabalho com pouco produto. Eu vou esfumar toda essa região, levando pra fora. Aqui pode trazer bem pra fora mesmo, só que bem sutil. Fiz a minha primeira cor, com esse tom mais coralzinho, mais puxado pro laranja. Foi o mesmo blush que eu utilizei no rosto. E vou por cima de todo o batom que eu apliquei. O batom é bom porque ele potencializa a sombra. Olha, se eu colocasse só a sombra, eu nunca ia conseguir essa intensidade de cor, só o blush. Então o batom ele potencializa, por isso que eu gosto de utilizar ele como base. Leva bastante aqui pra fora, muito cuidado porque do final da sobrancelha para trás, tem que ser a sombra da cor, tem que ficar só o esfumado para fora, então não coloca muita cor para fora. Sempre se limita a colocar o tom até o final da sobrancelha, daqui para trás eu só esfumo. Então, aplicação de produto, cor, eu aplico só até o final da sobrancelha. Tiro o excesso do meu pincel, e com o mesmo pincel eu vou esfumar toda a bordinha, deixar sem nenhuma marcação. Agora sim, como não tem sombra no meu pincel, eu posso trazer ele até aqui. Vou voltar com o mesmo pincel que eu apliquei o batom, com uma sombra marrom mais fria. Mesmo pincel chanfrado, com essa paletinha da Belly Angel, com esse tom aqui, ó, mais frio. E eu vou fazer a mesma marcação
Vou puxar o delineado. Sempre essa vai ser minha base da técnica, tá? Vou trazer pra dentro. E vou esfumar da mesma forma que eu fiz com o outro, só que agora com outro pincel. Eu sempre uso um pro claro e um pro escuro. Esse é o da Macrylan A26. Sempre pincéis finos, tá? Pra fazer transição de cores. Nunca usa pincel fofão. Pincel fofo é quando você vai fazer um esfumado só com um tom ou quando você vai tirar a marcação. Mas para construir um degradê de cores, sempre utiliza pincel fino, pincéis pequenos. Você consegue trabalhar com mais precisão o local que você quer escurecer ou clarear. Esse final não precisa se preocupar muito, depois a gente vem com o corretivo delimitando para ficar bem retinho, ó, igual esse aqui. Então não precisa se preocupar muito, tá bom? Mas tentem fazer o mais preciso possível, para não dificultar na hora da limpeza. Olha, escureci um tom, caiu um pouquinho de sombra aqui, não tem problema, vem com um pincel bem de leve, varrendo. Como eu selei essa região bem selada, não mancha, tá bom? Vou voltar com o mesmo tom que eu apliquei anteriormente e o mesmo pincel. Vocês viram, eu falei que eu uso um pro claro e um pro escuro. Isso é muito importante para não misturar as cores e virar um tom só. Esfumo toda a borda. Sempre tem que fazer esse degradê de cores, tá? Vou voltar com o mesmo pincel. Estou utilizando o mesmo pincel para facilitar para vocês, mas sempre começa do claro para o escuro, porque eu não posso escurecer o pincel e depois colocar uma cor clara, porque senão vai manchar tudo. A mesma paleta da Belly Angel, o preto. Pouco produto, tá? Porque o preto é muito pigmentado. Essa é sempre minha base, ó. Toda cor que eu pego, eu faço toda essa base. E depois venho da mesma forma. Eu fiz essa aplicação com a cor clara, a cor média e agora com preto, com a cor escura. Então a base da técnica é essa, fazer o delineado, depois esfumar ele. Como eu disse, um pincel pro claro e pro escuro, vou voltar com do escuro. Pouquíssimo preto, quando eu falo pouco é só um trisco, ó. Já é o suficiente, não precisa pegar muito produto. Senão você mancha a sua pele, principalmente com preto, e ainda dificulta o seu esfumado. Olha, com pouco produto eu consigo já tirar toda a marcação. Eu vou igualando do outro lado para deixar os dois iguais. Volto com o pincel da primeira cor. É muito importante você voltar com as cores para não ficar marcação, para você ter um acabamento bonito na maquiagem. O mesmo pincel que eu utilizei e vou por cima esfumando. Uma cor sobrepõe a outra, tá vendo que eu consigo ver o degradê de cores, o mais claro, o intermediário e o preto, mas tá tudo no seu lugar certinho. Eu tô voltando aqui intensificando porque não tem como, se você fizer um olho depois o outro, sempre fica mais escuro que o outro. Por isso que a gente faz os dois olhos de uma vez, mas como eu acho mais fácil para não ficar cansativo para vocês aprenderem, eu prefiro já deixar um olho pronto. Até porque a técnica é a mesma, tá? Só o tempo mesmo que é maior. Vou pegar o mesmo pincelinho de gato que eu utilizei para fazer a base da sombra, o corretivo que eu peguei da Miss Rosé, pouquíssimo produto. Gente, é muito importante trabalhar com pouco produto, porque eu consigo fazer um acabamento limpo. Eu prefiro construir do que colocar muito e depois não ter como eu tirar, tá bom? Então sempre trabalhem com pouco produto. Olha, deixo aqui bem retinho, com a mão extremamente leve, tá bom? Eu chamo isso aqui de limpeza da maquiagem. Olha como deixa o aspecto mais limpo, mais bonito e profissional, né? Pra você que tá fazendo aí em casa. Olha como dá uma levantada no olhar dela. Por isso, essa técnica é bem interessante para quem tem olho gordinho, olho caído, porque eu concentro o esfumado na parte inferior dos olhos, não na parte interior. Então, toda a extremidade escura, ó, fica aqui concentrada. Então, se sua pálpebra é gordinha, ela geralmente é gordinha ou aqui no ponto alto ou aqui no meio da sobrancelha. Então, o esfumado concentrado escuro aqui vai dar esse levante no seu olhar. Olha, olhando assim, como dá um levante lindo. Eu vou colocar mais um pouquinho de escuro e os cílios também faz uma sombra, ó. Pode ver que esse lado, quando ela abre, pode abrir. Olha, esse finalzinho faz uma sombra que aqui vai fazer também. Então faz com que o olhar fique mais cheio. Vou voltar com o mesmo pincel do escuro e escurecer bem um pouquinho. Sempre é importante voltar com os produtos onde você vê que tem necessidade de acabamento. Isso aqui, ó, é construção. Volto com o pincel do claro,
Agora nós vamos utilizar esse produto incrível, que é um delineador líquido Touch Me da Miss Lari, que tem um aplicador extremamente fino. Olha esse acabamento aqui, que lindo. Então assim, dá pra fazer delineado gatinho. Esse acabamento do Fox, que fica lindo e só dá pra fazer se o pincel for extremamente fino com esse tipo de produto, tá bom? Não adianta vocês terem um delineador com a ponta muito grossa, que não vai dar pra fazer. Esse acabamento aqui, ó, do cantinho. Olha, como ele é bem fininho, eu vou só dar uma puxadinha. Com a mão extremamente leve também. Primeiro, sempre, esse é o meu primeiro passo. Ó. Fiz a pontinha, agora eu vou conectar o delineador com a parte de cima. Vou fazer um traço aqui, ó, rente os cílios dela. Não precisa forçar a mão, tá? O pincel é bem maleável. Ó, eu encosto com delicadeza e ele já traça. E eu vou conectando a parte inferior com a parte superior. Até eu sentir que o acabamento tá bonito. Volto com a sombra preta, ó, na base do delineado e vou esfumar para ele sumir. Tem que ficar como se fosse um delineador infinito. Só um pouquinho de produto que eu peguei já é o suficiente. Volto com o pincel do mais claro. Sempre que eu aplico um, eu volto com o outro para dar acabamento. Isso que faz o efeito da transição. Vou utilizar esse rímel incolor da Uni, a sobrancelha, só para deixar ela mais levantadinha, que eu gosto mais do efeito. Vou fazer a aplicação agora do rímel da minha Make, que tem um aplicador bem fininho, tô gostando bastante desse. Tiro todo o excesso sempre, ó. Sempre, todos os produtos tem que aplicar com cautela. Como eu disse, eu prefiro fazer a construção do produto na pele. Agora eu vou dar uma dica pra vocês que têm dificuldade para colar cílios postiço. Às vezes fica a diferença entre o cílios natural e o postiço. Vocês vão pegar o delineador em gel, esse aqui que eu estou utilizando é o da Ruby Rose, incrível, bem pretinho. E o pincel chanfrado, mesmo que eu utilizei para fazer a marcação do delineado. E eu vou passar na linha d'água superior. Para quem não sabe, todo mundo tem a linha d'água da pálpebra superior, ó. É essa parte de baixo, de cima, abaixo dos cílios dela. Então pode olhar para baixo e eu vou aplicar o delineador nessa parte aqui, ó. Isso aqui para foto e até pessoalmente faz toda a diferença no acabamento da maquiagem. Então se você tem dificuldade de colar os cílios rente o seu próprio, faz esse truque aqui que vai dar super certo. Incomoda um pouquinho, mas logo você pega a prática e perde a sensibilidade, passando sempre. Mas a primeira vez vai incomodar um pouquinho, tá bom? Só o fazer mesmo, depois que estiver pronto, olha a diferença como ficou bem mais pretinho. Então se eu subir os cílios além da linha dos cílios de verdade dela, não vai ficar visível. Agora eu vou dar uma dica para quem tem dificuldade em colar cílios em pálpebra caída ou gordinha, que geralmente os cílios não ficam aparentes por causa da pálpebra. Você vai primeiramente fazer essa técnica, que é para realçar seu olhar, e eu vou colar os cílios na parte de trás do delineado. Geralmente eu colo os cílios nessa parte aqui, ó, vou mostrar para vocês. No final dos cílios dela, até um dedo geralmente do canto interno, do canto externo ao canto interno. Assim, ó. Só que para realçar o olhar eu vou colar ele na vertical e o final dele vai parar no meio do delineado. Aqui, ó. Esse vai ser a marcação, então eu vou grudar ele aqui, daqui pra frente, na vertical, tá bom? Parece que vai dar errado, mas no final dá tudo certo. E seu olhar vai ficar bem mais realçado. Olha como levanta o olhar dela. E não acabou ainda a dica, tá bom? Se vocês perceberem, eu não sei se no vídeo vai dar pra vocês perceberem, mas pessoalmente eu ainda consigo ver a divisão. O que eu faço, volto com o delineador em gel e eu vou preencher essa parte aqui, ó. Mesmo pincel que eu utilizei, eu vou preencher aqui pra não dar pra ver a diferença. Então, eu preencho toda essa parte. Não dá pra ver agora. E olha como levanta o olhar dela. Porque se eu colar os cílios pra baixo, ele deixa a expressão caída. Por isso a intenção é você colar ele na vertical para ele levantar seu olhar. É isso. Se você gostou dessa dica, deixa o seu like, o seu comentário. Coloca nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E até a próxima.